Portal do Consolador apresenta estudo produzido pelo Grupo Espírita Portal do Consolador, Juiz de Fora, Minas Gerais. Siga Portal do Consolador nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, divulgando a mensagem do bem. Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal do Consolador. Esse é o programa Espiritismo Dia a Dia. E como vocês já estão acostumados, aqui a gente tem aquela conversa boa, bate um papo sobre os ensinamentos de Jesus, dos espíritos superiores, e como é que a gente consegue trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, né? Para que a gente tenha uma vida mais feliz, mais equilibrada, que isso é importante, né? E hoje é um prazer receber aqui, né, meu amigo Marcos de Mário. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lara. É um prazer estar com você, estar com todos do Portal do Consolador e os nossos internautas. E que Jesus, nosso mestre, nos abençoe. Ah, com certeza, né? A gente sempre tem que pedir a inspiração e a bênção de Jesus, né, Marcos? Principalmente quando a gente vai falar sobre os ensinamentos dele, né? É muita responsabilidade. Mas vamos para aqueles recadinhos de sempre também, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhar o vídeo é importante porque você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, entendimento, consolo. E, gente, né, o mundo está precisando disso, né? Então, vai lá, se você gostou do vídeo, compartilha ele, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades daqui do canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. E hoje, pessoal, claro, né, sempre quando a gente vai começar o nosso trabalho, o tema de hoje é muito importante, né, a cura do ódio. A gente tem visto aí o mundo, né, com essa virulência, né, que a gente tem visto, tantas comoções sociais, tantos problemas, né, e a gente vai esfriando o nosso amor, como Jesus disse. Então, a gente precisa falar como é que a gente fica livre desses sentimentos mais inferiores, e o ódio é o pior sentimento que a gente pode nutrir, né? Antes, a gente sempre eleva o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que é nosso guia, nosso irmão maior. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, estudando, falando sobre os seus ensinamentos. Agradecemos sempre a sua divina inspiração. Agradecemos o seu amparo. Agradecemos a luz que vem de ti e que guia os nossos passos nessa jornada maravilhosa que é a vida. E nós te pedimos, Senhor, especialmente, que o Senhor esteja conosco nessa noite, nos inspirando e nos guiando, para que as nossas reflexões sejam reflexões de acordo com os seus ensinamentos. Assim seja. Marcos, falar de ódio é uma coisa muito danada, né? Porque ódio é essa aversão que a gente tem, né? Que a gente nutre por alguma coisa, por alguém. Mas é uma força tão terrível, né? O ódio, ele macula o indivíduo, né? A criatura vai nos destruindo por dentro, né? Vai trazendo infelicidade para nós. E a gente percebe os efeitos do ódio até mesmo fisicamente, né? A gente ali quando a gente é uma pessoa muito odienta, né? Que guarda muito ódio, que tem toda esse sistema de não querer se abrir para o amor,
né? A gente vê que a gente começa a sentir dor, né? Que a gente começa a ficar desanimado, às vezes a gente começa a ter problemas de estômago, né? De problema gastrointestinal, depressão, né? E tudo isso vai aí fazendo com que a gente vá se destruindo, né? Porque o ódio é uma força destrutiva por excelência. Então, eu penso que se a gente não começar a olhar para essa questão do ódio, né, e parar de alimentar o ódio, se a gente não realmente voltar para a realidade de expressar sentimentos mais elevados, sentimentos melhores, eu acho que essa energia negativa do ódio sempre acaba nos impulsionando aí para lugares sombrios, né, que a gente não gosta. Então, e a gente tem que pensar, né, Marcos? O ódio, antes de destruir aquela pessoa que a gente direciona esse sentimento, ele destrói primeiramente a gente, né? Desarticula o nosso equilíbrio. Né? Eu não consigo ver de outro jeito, porque o ódio é pior para quem odeia, né? Bem, Lara, você tem razão, não resta dúvida. Mas essa sua visão é para nós que já entendemos um pouco do Evangelho, para nós que, graças à doutrina espírita, nos lançamos numa visão mais espiritualizada sobre nós mesmos e a vida. Para a maioria das pessoas que ainda estão no campo muito material da sua visão sobre si mesmo e a vida, ou mesmo para alguns religiosos, mas com uma visão equivocada, distorcida do próprio Evangelho, naturalmente eles não vão pensar como você, como eu, como nós espíritas pensamos. Porque aquele que entra para o campo do ódio é porque ele se deixou contaminar, se deixou alimentar pela mágoa, pelo ressentimento, porque o ódio tem várias causas. E, normalmente, como nos informam os espíritos superiores, são pessoas que desconhecem Deus. Podem até falar dele, mas o desconhecem. Desconhecem a lei divina. E acabam entendendo que o ódio é uma coisa boa, porque através do ódio ele estará fazendo justiça. Ele estará aqui na Terra, ou desencarnado, já vivendo no mundo espiritual, ele estará promovendo essa justiça, porque, afinal de contas, ele muito sofreu lá no passado, ou pelo menos acredita que tenha sofrido muito, e como ele não vê o mecanismo da lei divina funcionar, ele acha que tem que fazer a justiça pelas próprias mãos é o correto. Ele está sendo, inclusive, representante de Deus. Se nós pegarmos a literatura espírita, por exemplo, vou citar aqui duas obras que são muito importantes para entendermos isso. A primeira é do espírito André Luiz, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, que é o livro Libertação, que traz o personagem Gregório. E o Gregório comanda uma falange de espíritos obsessores e ele tem muito ódio no seu coração. A segunda obra, muito importante de ser lida, já é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do não menos querido, nosso médio Divaldo Franco, que é o livro Nos Bastidores da Obsessão, e que traz o personagem Teofrastos, também à frente de uma falange de espíritos obsessores. Se olharmos a história dos dois, nós vamos ver duas almas doentes, desequilibradas, que sofreram em existências passadas o que eles consideraram, né, que foi um sofrimento não justo, e eles entendiam que se a lei divina existe, né, se Deus existe, a cobrança sobre aqueles que os fizeram sofrer tinha que ter sido imediata, tinha que ter sido muito forte, porque, afinal de contas, eles se consideravam inocentes. Como eles não viram isso acontecer de forma imediata, eles acreditaram que tinham que eles mesmos fazer justiça pelas próprias mãos. E assim desencarnaram odiando
os seus algozes, mas sem olhar para si mesmos, sem perceber também o que eles tinham feito. E então, interessante que os dois, ao conversarem com os dialogadores, com os espíritos superiores, os dois se justificam, dizendo que eles estavam ali representando Deus, que eles estavam ali fazendo a justiça, nada mais do que isso. Mas quando eles despertam para a realidade, é quando eles percebem o que você justamente colocou, que, na verdade, eles é que estavam espiritualmente muito mal, moralmente muito mal, e que eles é que estavam num sofrimento muito grande. Embora, claro, também fazendo as suas vítimas sofrerem. E que, na verdade, eles reclamavam daqueles que os tinham feito sofrer, mas estavam fazendo exatamente a mesma coisa agora com esses mesmos personagens e outros. O Teofrasto, mas eu não vou contar a história, porque eu vou deixar que as pessoas leiam o livro dos Bastidores da Obsessão, ele leva um choque, porque o grande ser amado dele, né, que a pessoa que ele muito amava, estava sendo obsediada pela sua falange de espíritos obsessores. E ele nem sabia disso. Ele não tinha a menor ideia disso. E ele leva um choque. Como? Eu estou fazendo o amor da minha vida sofrer? Como pode ser uma coisa dessas? E aí a história vai se desdobrar. Então, nós temos que entender, como você muito bem colocou, que guardar mágoa, ressentimento, achar que tem que fazer a justiça pelas próprias mãos, é o ódio em ação. E esse ódio, antes de mais nada, se volta contra você. Porque se você estiver aqui encarnado, você adoece, você não consegue mais ter bons relacionamentos, as pessoas se afastam de você, mas só que você não culpa a si mesmo. Você culpa as circunstâncias, os outros, a incompreensão dos outros, que você não é compreendido, quando, na verdade, os outros estão lhe chamando a atenção. Olha o que você está fazendo. Não guarda mágoa, ressentimento, não deixa isso se transformar em ódio. E o ódio, normalmente, vai para a vingança. Você começa a se movimentar para se vingar. O problema, Lara, é que a pessoa nunca admite isso. Jamais. Ela está apenas promovendo justiça, já que a lei humana não alcança e a tal da lei divina parece que não funciona, então você começa a promover a vingança. E isso é terrível, porque você vai entrar em desequilíbrio espiritual, desequilíbrio psicológico, desequilíbrio emocional, e às vezes você não percebe isso. Mas é o contato com o Evangelho que começa a realizar o despertamento paulatino, que não é fácil, porque leva você a sofrer, porque você vai ter que revisar os seus valores de vida, os seus valores morais. E, como nos mostra a lei divina, vai ter que começar a reparação do mal que você promoveu para si mesmo e para os outros. Então, realmente, o ódio é tudo de ruim que pode existir na vida. E nós, Lara, que estamos abraçando aqui o Espiritismo e o Evangelho, como aprendizes que ainda somos, não estamos isentos de sermos odiados. E essa é uma faceta que nós precisamos também conversar aqui no programa, né? Como fazer com aqueles que vão nos odiar por termos abraçado o Evangelho, por termos começado a modificar o rumo da nossa existência. Mas tem ferramentas para isso, né? Tem mecanismos para isso. Então, de fato, ódio é tudo de ruim, e é ele que tem alimentado essa violência que temos assistido na sociedade humana. A violência oculta, pequenininha, que passa despercebida, até a guerra, como nós, infelizmente, ainda estamos assistindo. Você disse uma coisa interessante, né, Marcos? Porque a gente tem uma dificuldade de olhar
para nós mesmos, né? O ser humano foge disso, né? Como dizia minha avó, igual o diabo foge da cruz, né? Mas a gente tem essa dificuldade de olhar para dentro de si mesmo, de olhar a sombra que a gente ainda carrega, né? Porque a gente só consegue modificar aquilo que a gente vê que está errado. E se a gente não fizer esse movimento de olhar para nós mesmos, né, de tomar contato com quem nós realmente somos, com os defeitos que a gente tem e com as coisas boas que a gente também já tem, que a gente já conseguiu alcançar, né? O que adianta? A gente não consegue progredir, né, adequadamente. E, gente, ódio é um lixo que a gente acumula na alma, né? O Marcos falou assim: ninguém gosta de ficar perto da pessoa que tem essa vibração do ódio, né? As pessoas fogem da gente. Por quê? Porque, como realmente o ódio parece que vai acumulando aquela quantidade de sentimento ruim dentro da gente, mágoa, ressentimento, irritabilidade, a gente vai começar a partir para querer vingança, e aí a gente vai cometer crime, e todo crime pede reajuste perante a lei divina, então é uma dificuldade sem fim. E realmente, né, Marcos, a gente pensa assim que a gente tem o nosso, vamos dizer assim, né? A gente exala a nossa energia. E quem acumula ódio dentro de si não é uma energia boa que a gente exala. Então, realmente, as pessoas se afastam de nós, porque fica uma convivência muito difícil para aquele que odeia, né? E você abordou um ponto interessante, né? O que a gente faz quando nós somos alvo do ódio de alguém, né? E a gente vê aí que quem se dispõe a seguir o Cristo, né, os seus ensinamentos mesmo, colocar em prática, se esforçar para colocar em prática, né, esse aí eu costumo falar, né, tá lascado, porque a pessoa olha, aí fala assim, isso é bobinho demais, você esquece, você perdoa, né? Por que você vai lá ajudar o outro que não gosta de você, né? E a gente vai sendo alvo dessas energias aí dissonantes. Tem gente que até chega a cortar a relação com a pessoa, porque a pessoa está ajudando alguém ou fazendo uma coisa boa para alguém que ela não gosta, né? Mas essa pessoa me machucou, fez isso comigo, você está lá ajudando, né? Então, eu acho que falta realmente a gente fazer esse movimento de olhar para si mesmo, né? De se descobrir realmente como espírito imortal, né? E entender que só pelo Evangelho de Jesus, pela vivência do Evangelho, é que a gente vai, como você bem disse, né? Começar a se educar, começar a perceber que ódio é adoecimento, né? É o amor que a gente não consegue demonstrar que adoece dentro de nós, né? E o ódio tem uma coisa muito interessante que eu acho, sabe, o Marcos, porque a gente gasta uma energia danada para construir certas coisas na nossa vida, relações, né? Relações de trabalho, de amizade, afetivas, na família. Mas a gente gasta uma energia maior ainda para destruir isso com ódio, né? É uma coisa que não faz sentido se a gente para pensar, né? Por que eu quero gastar uma energia maior odiando o outro? Se eu posso direcionar toda a minha vontade, toda a minha energia para aprender a amar. Então, eu acho que falta também, além dessa educação moral que a gente precisa, da educação nos ensinamentos do Cristo, eu acho que falta a gente compreender que a nossa vontade é que nos dirige, né? E que se a gente tiver um pouquinho de boa vontade para com o outro, a gente realmente consegue travar em nós mesmos esses sentimentos mais baixos, né? De guardar ressentimento, de raiva, né? De partir para querer o mal do outro, né? A gente tem que pôr um freio na gente, né, Marcos? Para isso, Lara, nós precisamos fazer o autoconhecimento, do qual, aliás, normalmente nós fugimos. Quando as pessoas começam a nos criticar, começam a nos chamar a atenção, porque sempre tem aquela pessoa que vai nos chamar a atenção.
O que você está pensando? Olha o que você está fazendo. Você tem que se controlar. Não é bem assim, não. Então, você tem que saber ouvir isso. Porque se existem essas críticas, existem essas falas, tem alguma coisa errada com você. Com você. Não é com os outros, não. Porque nós adoramos transferir. Mas o que eu posso fazer? Porque o fulano, porque a fulana, porque em casa, e você começa a fazer transferências. Mas se críticas estão chegando a você, se pessoas estão se afastando de você, você é o problema. Tem alguma coisa que você está falando que você precisa rever. Esse é o exercício do autoconhecimento. Nós aprendemos com o Espírito Santo Agostinho, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 919, a fazer esse autoconhecimento. E ele nos dá o próprio exemplo do que o que ele fazia quando estava aqui na Terra encarnado. Ele diz lá, nessa questão de O Livro dos Espíritos, que todos os dias, né, quando ele encerrava as suas atividades, ele parava para meditar sobre o dia dele. Bom, o que foi que eu fiz? Como eu fiz? O que eu andei falando? Como eu falei? Será que foi bom? Foi útil? Ajudou? Atrapalhou? Eu não devia ter falado daquele jeito. Então, ele passava isso em revista. E para não se equivocar, para não se enganar nessa autoanálise, ele imaginava uma outra pessoa no lugar dele. Então, vamos fazer o exercício aqui para ser bem prático. Eu, Marcos, bom, vou fazer meu autoconhecimento. Deixa eu fazer minha análise do dia de hoje. Bom, mas eu posso me equivocar, porque eu posso me desculpar, achar que, na verdade, agi certo. Será? Como é que eu faço? Bom, então, eu vou colocar tudo que eu falei e o que eu fiz no dia de hoje, imaginando a Lara fazer e falando. Então, deixa eu imaginar. Isso aqui. Mentalmente, eu estou imaginando. Se eu gostar de ver a Lara falar e fazer tudo que eu falei e fiz, estou no bom caminho. Mas se certas coisas eu não gostar, eu já, não, mas aí isso não pegou bem, não. Isso não ficou... Então, quer dizer que eu preciso me modificar. Então, eu faço um projeto para o dia seguinte. Bom, preciso controlar meu tom de voz, porque eu imaginei a Lara falando do jeito que eu falei e eu não gostei. Eu não achei que foi bom. Então, eu preciso controlar esse meu tom de voz e esse meu jeito de falar, de abordar esse assunto. Preciso começar a me trabalhar nisso. Bom, mas isso quer dizer que hoje, né? Hoje eu ofendi alguém. Atropelei alguém, porque eu não gostei. Então, eu preciso procurar esse alguém para pedir desculpa. Então, já é projeto para amanhã. Procurar fulano ou fulana para pedir desculpa. Então, isso é muito importante. O problema é que nós temos uma coisa chamada orgulho. E o orgulho não nos permite, muitas vezes, fazer isso. Bom, tudo bem, eu não gostei de ver a Lara falando o que eu falei naquele tom de voz para fulano. Mas, a bem da verdade, o fulano merecia. E aí nós começamos de novo a entrar na autodesculpa, dizer, não, mas ele merecia. Tá? Eu não vou pedir desculpa coisa nenhuma. Tá? Eu falei e foi bem falado. Essa que é a verdade. Não, não é a verdade. Você feriu o outro. Você precisa se modificar. E aí, por orgulho, se a outra pessoa vier para mim e usar um tom que eu não vou gostar, olha o problema, que aí eu vou me sentir ferido. Famoso orgulho ferido. E orgulho ferido, quer saber de uma coisa? Não falo mais com ele. Tá? Não quero mais saber. Aliás, é o seguinte, nem me venha convidar para fazer o programa que eu não faço mais. Tá? Não vou mais fazer o programa. E lá vamos nós. E com isso você começa a deixar brotar em você a mágoa, o rancor, o ressentimento, e é um passo para daqui a pouco odiar. Aí você olha a sua rede social, vê se pode. Está aqui me enviando divulgação e pedindo se eu posso auxiliar na divulgação. Eu vou deletar agora. Não quero nem saber. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Você quer saber a história? E lá vamos nós. E aí, Lara,
Nós tem um ditado popular que diz que quando você conta um conto, você aumenta um ponto, né? E aí você faz aquela coisa, e a outra pessoa até acha que você está com a razão. É, realmente, né? Puxa, isso não se faz, né? Mas, na verdade, foi uma coisa pequena, que você, através do Evangelho, poderia perfeitamente ter compreendido, ter tolerado e seguido em frente. E, aliás, é isso que o Espiritismo nos pede. Calma, calma. Mesmo que, de fato, você tenha sido atingido e jogaram pedras em cima de você, o que você faz? Ora por essas pessoas. Ora por elas. E segue o seu caminho. Não, mas elas precisam despertar, mas elas não estão prontas para despertar agora. Elas estão no rancor, na mágoa, no ressentimento, no orgulho. Segue o seu caminho, porque o tempo, esse grande tesouro, vai fazer com que uma hora nós possamos, de fato, iniciar uma reconciliação. Mas nesse momento não é possível, por causa da outra pessoa. Aliás, que seja por causa da outra pessoa, não por sua causa. Então, você segue o seu caminho com o Evangelho, tentando fazer sempre o melhor, até que possa haver essa reconciliação. Senão, nós vamos cair naquele outro ditado popular, né? Não ponha mais lenha na fogueira. Não. Calma, deixa o tempo passar e segue em frente, procurando dar o seu melhor, semeando o seu melhor. Os outros, bem, se não lhe compreendem, enderece a eles as suas orações. E seguindo sempre em frente. Os ditados populares, não é, Lara? Às vezes são de uma sabedoria muito grande. Nós precisamos dar ouvidos a eles para seguir realmente sem nos desequilibrarmos. É verdade, né, Marcos? Tem muito ditado muito interessante, né? Que às vezes a gente sai repetindo igual tagarela sem realmente compreender a significação dele, né? Mas eu acho que essa questão do ódio, ela tem um detalhe que muitas vezes a gente se esquece ou passa por cima, né? A pessoa que odeia, ela está em extremo sofrimento. Né? A pessoa que odeia, ela não é feliz, gente. Ninguém é feliz odiando, né? Então você vê que aquela pessoa que odeia, né, é sofredora por algum motivo, alguma desilusão, alguma decepção, um acúmulo de coisas que acontecem na vida e a pessoa não tem, como o Marcos acabou de dizer, aquilo que o Espiritismo nos ensina também. Calma, paciência, tolerância. A gente precisa desenvolver isso no nosso íntimo para que a gente possa refletir isso no outro. Eu fico, às vezes, pensando assim, Marcos, às vezes a gente tem contato com algumas pessoas que são tão tranquilas, né? Que sabem desculpar, relevam as coisas, continuam trabalhando no bem, e a gente continua tropeçando, né? Eu fico pensando nos espíritos superiores, né? Que às vezes eles devem olhar para nós e falar assim: oh meu Deus, tão infantil ainda, né? Continuam errando a mesma coisa, continuam, né, nutrindo os mesmos sentimentos adoecidos. Então, é claro, e o Marcos disse bem, pessoal, cada um de nós tem o seu tempo que vai despertar, né? Às vezes a gente vai despertar compreendendo o caminho do amor, que foi isso que Jesus nos ensinou tão bem, que o amor é o caminho que a gente tem que trilhar. Às vezes a gente não compreende isso e a dor vai se fazer necessária na nossa vida como uma ferramenta de despertamento, como um despertador mesmo que fica tocando ali na sua consciência, te falando, olha, você está errado, corrige, corrige. Então, eu vejo que a gente precisa realmente se esforçar um pouquinho mais no entendimento, né, da realidade da vida, né? E isso, gente, o Evangelho, ele é um roteiro para nossa
evolução, é um roteiro de bem viver, da gente aprender uns com os outros a amar, a respeitar, a ter paciência, a ter tolerância. Mas quantos de nós, né, Marcos, se dispõe a estudar o Evangelho, a compreender, né? Não interessa se você, qual religião você professa, se você é católico, protestante, espírita, todos nós temos que estudar o Evangelho de Jesus, com aqueles ensinamentos maravilhosos. E aí vem a doutrina espírita, que é, sinceramente, gente, é uma revolução no planeta, foi a doutrina espírita, né? Um marco na humanidade, porque traz toda essa compreensão dos ensinamentos de Jesus, clareando eles, falando assim, olha, Jesus falou, foi isso aqui, gente, né? Você está equivocado quando você pensa que você pode odiar o outro, que você pode fazer o mal ao outro, o que você tem que fazer é perdoar, né? Então, gente, tem ensinamento mais bonito e contra o ódio do que o que Jesus nos ensinou? Que é para nós amarmos os nossos inimigos? Né? Ah, Lara, não sou capaz de fazer isso. Como é que eu vou amar alguém que me fez mal, alguém que fez, né, cometeu um crime, matou meu filho? Claro, a gente não tem o mesmo amor pelo nosso inimigo, por aquele que fez mal a nós, do que a gente tem por uma pessoa, um afeto querido. Óbvio que não. E nem Jesus disse isso. O que ele disse é: começa orando pela pessoa, não desejando o mal dela, né? Não odiando aquela criatura. É isso que a gente tem que fazer. Amar o nosso inimigo é isso, é não nutrir raiva, não nutrir ódio, né? Se você não é capaz ainda de esquecer, comece orando por aquela pessoa, mesmo que você faça uma oração ali aos destrambelhos, porque você ainda está tomado ali por aquele sentimento inferior, mas faça todos os dias, você vai ver como as coisas vão melhorar, né? A gente realmente não pode se entregar ao desequilíbrio do ódio, né? Porque, gente, o ódio, ele realmente trava o nosso caminho. Ele faz com que a gente não ande para frente, né? E tem uma coisa também, né, Marcos, que eu me lembrei aqui. A pessoa que odeia, uma das coisas que o ódio faz, gente, conosco, é você desprezar o outro, né? É você desprezar o outro como se ele não existisse. Né? Porque você vai nutrindo aquele ódio. Às vezes você tem tanta raiva daquela pessoa e aquilo vai se transformando num sentimento tão mais adoecido que às vezes você era até amigo daquela pessoa, convivia muito bem, e aí você começa a nutrir ali uns sentimentos estranhos, né? Você começa a ter ali um certo grau de inveja, né? Você não se policia, você não vigia, você vai começando a ser intolerante com aquela pessoa, porque talvez ela mudou de opinião e tem um pensamento diferente do seu agora, aí você parte para o desprezo. Você simplesmente acha que aquela pessoa não existe. E, gente, tem coisa mais horrível do que você, às vezes, você era amigo de alguém, conhecia determinada pessoa, você passa como se aquela pessoa não fosse nada. É horrível isso. Então a gente tem que realmente se educar, né? Se educar no entendimento do amor, que é isso que o Evangelho traz para nós, né, Marcos? Você fez uma colocação e o Evangelho é nosso roteiro, ou nosso. Então, você falou uma coisa importante, Lara, que é Evangelho. O Evangelho tem que ser o nosso roteiro de luz, o nosso roteiro de vida. Aliás, não apenas para nós espíritas, mas para todos os cristãos. Infelizmente, historicamente falando, tanto a Igreja Católica como as igrejas protestantes, chamadas igrejas reformadas, se equivocaram ao trazer de volta o Velho Testamento. Porque a Bíblia é composta de dois grandes conjuntos de livros, o Velho Testamento
e o Novo Testamento. O Velho Testamento é o roteiro sagrado do judaísmo. O Novo Testamento é o Evangelho. E, portanto, é ele que nós temos que seguir. Nós, espíritas, por sermos cristãos, temos por base o Evangelho. O Evangelho nos pede para amar, no lugar de odiar. Nos pede para perdoar, no lugar de guardar mágoa. E nos pede para fazermos a caridade, sempre no lugar do egoísmo, e sermos humildes, no lugar do orgulho. Então, nós precisamos trabalhar o Evangelho, estudar cada vez mais o Evangelho, compreendê-lo com profundidade para vivê-lo. Certa vez, para darmos aqui um exemplo bem prático, um grande amigo espírita, trabalhador do movimento, ele conversou comigo e disse assim: Marcos, não sei se você está sabendo, mas o fulano, ele anda falando mal de você, não concorda com as suas ideias. Você sabia que ele está indo nos centros espíritas para dizer para que os dirigentes não lhe convidem para fazer palestra, nada dessas coisas? Eu falei: é mesmo? Sim, eu tenho uma ideia a esse respeito. E aí? E aí nada. Primeiro, porque é um direito dele não gostar de mim. Certo? Seja por questões de vidas passadas, seja por alguma coisa que aconteceu nesta existência, enfim, mas ele tem o direito de não gostar de mim, tem o direito de discordar das minhas ideias, tá? E tem o direito de falar mal de mim. Mas, claro, que na verdade ele está fazendo mal a si mesmo, não está fazendo mal a mim, não. Tá? Porque eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu possível, dando o meu melhor. E, claro, eu vou levar em consideração as críticas dele, porque eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho falhas, sei que eu tenho imperfeições, eu sei que eu erro, né? Então, claro que eu preciso olhar para mim mesmo para tentar consertar algumas coisas em mim. Tá? E, de minha parte, não tenho nada contra ele, só lamento. Eu lamento que ele esteja tomando esse posicionamento. Mas, através do Evangelho, através da doutrina espírita, eu entendo que tenho que orar por ele. Tá? Orar por ele. E um dia Deus um dia vai conseguir nos colocar, né, um de frente com o outro, que hoje é impossível, já que ele me odeia, não gosta de mim. Então, tudo bem. É que nós confundimos, às vezes, por exemplo, eu não gosto do jeito que ele fala. Eu não concordo com determinada ideia que ele tem, com determinada interpretação que ele possui da própria doutrina espírita. Isso é legítimo, porque nós somos individualidades pensantes e é claro que não vamos concordar em tudo. O problema, não é, Lara, é quando nós transpomos isso para o lado pessoal e aí passamos a atacar, cortamos relação. Acontece que, espiritualmente falando, isso não está fazendo mal ao outro se o outro não está agasalhando, mas com certeza está fazendo mal a você. Porque o ódio, você já colocou muito bem isso, o ódio é um lixo emocional. E esse lixo emocional, e às vezes de forma imperceptível, está lhe desequilibrando totalmente. E todo ódio terá que ser apagado, terá que ser reconstruído através do amor. Mas aí não é fácil. É que nem você ter o rio e tem a ponte, não é? Aí você não quer que o outro atravesse a ponte. Você vai lá e dinamita, você destrói a ponte, para que o outro não passe. Tudo bem, mas e você agora que também ficou sem a ponte? Como é que vai fazer quando você tiver que ir para o outro lado do rio? Bom, aí você vai ter que construir um barco, contratar um remador, etc. Mas só que você vai ter que lutar contra a correnteza do rio, vai ser uma trabalheira danada, e você correndo risco ali, inclusive, de se afogar. É como aquela história do barqueiro, bem simplória. Aí o doutor foi lá atravessar o rio, né, e a travessia era feita sempre com o barqueiro, e ele começou: o senhor sabe matemática? O senhor domina a língua portuguesa? O senhor sabe o que é física quântica? E o barqueiro: sei não, senhor, sei não, porque eu sou doutor, porque eu tenho estudo, porque eu tenho conhecimento. Aí o barqueiro olhou para ele: tá certo, doutor,
Posso fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar, que eu estou aqui para ensinar. O senhor sabe nadar? Não, não sei. Então, infelizmente, o senhor vai se afogar, porque, por causa da correnteza, nós estamos afundando. Mas eu sei nadar. Eu não sei física quântica, eu não sei nada dessas coisas. Mas nadar, eu sei. Então, cuidado com esse orgulho, com todas essas coisas que nos levam a esses ressentimentos. E como disse Jesus, aproveita esta caminhada existencial e vai se reconciliar com o seu inimigo, né? Com aquele com quem você tem problemas, hoje, aqui, agora, na medida do possível, para que isso, depois da morte, não venha a se complicar. Então, o Espiritismo, resgatando as lições do Evangelho, é realmente uma doutrina maravilhosa que nos leva a entender que é muito melhor você perdoar, muito melhor você não se ofender, que é muito melhor você construir no campo do bem do que alimentar o ódio, que hoje, aparentemente, pode estar deixando você por cima, mas isso é uma aparência falsa, equivocada, porque amanhã, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar a realidade e responder perante a lei divina por todo o mal que você ocasionou, primeiro a si mesmo e depois aos outros, porque agasalhou o ódio. É, é verdade, né, Marcos? Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui. A gente tem que ter um cuidado danado também para a gente não abrigar dentro da gente o ódio do outro, né? Não passar para frente o ódio do outro. Eu me lembrei aqui de uma historinha que, não sei, acho que está no livro Alvorada Cristã, se eu não me engano, né, do Neio Lúcio. No Alvorada Cristã. Ele tem uma mensagem lá, gente, eu não lembro o título da mensagem, não, mas ele conta mais ou menos assim, que uma vez, né, um dia lá, um homem que trabalhava numa oficina foi mandado embora. Né? E aí, o que ele faz? Ele escreve uma carta ali cheia de ódio para o chefe dele. O chefe dele, quando recebe aquela carta, né, agasalha todo aquele sentimento desequilibrado e vai brigar com a mulher dele. Não, briga com o subalterno dele. O subalterno dele abriga aquela projeção maléfica de sentimento adoecido do chefe. Vai almoçar em casa, quando chega em casa, briga com a esposa, que a esposa não engraxou o sapato direito. A esposa, por sua vez, acolhe aquele sentimento de revolta e de ódio do marido e vai xingar a auxiliar dela, né, a empregada que foi quem engraxou o sapato que o marido achou que estava mal engraxado, né? E aí, o que acontece? Essa menina, então, essa empregada ali, né, acolhe aquele lixo tóxico dentro da mente dela, dentro do coração dela, e já que ela não pode, né, brigar com a patroa dela porque ela precisa do emprego, o que ela faz? Ela vê um cachorro dormindo ali na porta do cozinho, vai lá e chuta o pobre do bichinho. E o cachorro, então, para ficar livre daquela energia, né, nefasta ali desse ato de ódio, ele sai correndo e a primeira pessoa que ele vê, ele vai lá e morde a canela da pessoa. Aí morde uma senhora ali, a senhora fica toda irritada, né, se enfurece com aquela mordida, vai para a farmácia pedir um remédio, o farmacêutico ali pede que ela tenha um pouquinho de paciência, que vai buscar, ela toda irritada vai lá e esbofeteia o farmacêutico, né? E o farmacêutico, então, diante desse golpe que ele recebe, ele acolhe aquilo, acaba o trabalho dele com extrema irritação, agasalhando aquela atitude de ódio e vai jantar em casa com a mãe dele, chega lá, começa a xingar a mãe dele, né? Fala que não suporta mais aquela vida, né? E como é que ele vai fazer? Mas a mãe dele não agasalhou o ódio.
A mãe dele, de uma forma muito despreendida, fala assim: ô meu filho, você está cansado, né? Às vezes você está sentindo um mal-estar, né? Eu sei que você faz muitos sacrifícios por mim, eu reconheço que você tem razão em se lamentar, mas olha, vamos nos lembrar de Jesus, né? Tudo passa nessa vida, né? Mas não vamos nos esquecer do amor que Jesus nos legou, nos ensinou. E o filho ali fica, então, constrangido com aquela atitude da mãe, reconhece que ele, né, passou de todos os limites ali, começa a chorar, pede desculpas à mãe, pede perdão, e os dois ali, né, se abraçam, se entendem, mas a projeção destrutiva do ódio morreu na atitude daquela mãe, naquele lar humilde. Morreu o ódio diante da sublimidade do amor de uma mãe pelo filho. E é isso que a gente tem que aprender, né, Marcos? A não passar o ódio para frente. Às vezes a gente está no serviço, né, no nosso ambiente de trabalho, alguém vai lá, né, fala alguma coisa que você não gosta, ou seu chefe te chama atenção por alguma coisa, e aí você já agasalha aquele sentimento de irritação e vai passando aquilo para frente, e aí a gente vai deixando uma trilha de destruição, né? Porque cada um que agasalha a irritação que a gente e o ódio que a gente passa para frente, né? É uma trilha de destruição mesmo. Então a cura do ódio, gente, é só o amor. E a gente só aprende a amar com Jesus. A gente só aprende a amar vivenciando o evangelho do Cristo. Então, o que nós estamos esperando, né, Marcos? Até quando a gente vai ficar agindo da mesma forma, né? Sofrendo e fazendo o outro sofrer. Eu É fico isso, pensando Lara. nisso, né? Sem dúvida, acho que você sintetizou bem essa história que você contou, trazida pela espiritualidade amiga, mostra bem o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Não agasalhar, tá? Compreender, tolerar e continuar a semear o bem. É a partir disso que nós vamos realmente apagar o fogo do ódio que ainda está nas nossas mentes e nos nossos corações, e nos apaziguando, nós vamos também apaziguar os outros. Esse é o processo de sairmos deste mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, porque nós compreendemos muito bem com Jesus, só se combate o mal com o bem, só se destrói o egoísmo com o desenvolvimento moral. Então, que todos possam refletir bastante a esse respeito e, no dia a dia, lembrar das recomendações, das orientações do Evangelho e lembrando, a vida continua e nós sempre vamos responder por aquilo que estamos fazendo. E se estamos fazendo bem, nós sempre receberemos a paz e a felicidade. Então, nada de ódio e que possamos nos situar no amor. É verdade. Marcos, eu só posso te agradecer, né? Porque sempre é uma conversa muito boa com você, né? A gente tem muito a aprender contigo, né? Você traz tantas reflexões importantes, então a gente só pode te agradecer. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir em algum momento, também têm essa gratidão. E você faz a prece de encerramento para nós? Faço, sem problema. Vamos lá. Assim, nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por esta bendita oportunidade de aqui estarmos estudando o Evangelho e a sua aplicação na nossa vida. Sustenta-nos, Senhor, porque ainda somos imperfeitos, mas também compreendemos que temos em nós o germe divino da perfeição. E assim, tendo nos teus ensinos, através do Evangelho, essa luz imorredora para a nossa caminhada terrena, que possamos nos melhorar dia após dia, compreendendo que somente através do amor chegaremos
numa condição individual e social muito melhor do que a temos hoje. Obrigado, Senhor, por tudo. E despede-nos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Assim seja. Assim seja. Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa, gente. Tchau, tchau, Marcos. Tchau, Lara. Um abraço a todos. Portal do Consolador. Divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.